Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o jugo de cada um. No sentido material, o jugo seria mais ou menos aquele cabeçalho que é usado nos bois para arar a terra, né? Só por nome já se pode ver o que é que, no sentido espiritual, pode trazer a nós todos. Dores, sofrimentos, decepções, tudo isso numa visão espírita. E quando nós vamos de encontro ao tema desta noite, nós temos que nos perguntar: será que é melhor uma coroa de espinhos na nossa fronte ou um monte de brasas na nossa consciência? Temos que levar sobre o crivo da nossa razão e entender que as brasas da nossa consciência são muito mais dolorosas do que os espinhos, uma coroa de espinhos na nossa fronte. Porque aí nós estamos macerando a carne e, no sentido espiritual, a brasa, um monte de brasa em nossa consciência, mostra claramente que nós vamos levar isso junto conosco quando daqui partirmos, quando irmos para o plano espiritual. É essa consciência que vai nos mostrar perante a espiritualidade o que nós fizemos, o que nós fomos quando aqui estivemos. A oportunidade que tivemos e se dela aproveitamos ou deixamos a desejar. E o que é que gera, então, as dores, os sofrimentos e as decepções para todos nós? Se nós observarmos o nosso dia a dia, aonde nós convivemos, aonde nós trabalhamos, nós vamos ver que, na maioria das vezes, nós estamos envoltos, em muitos casos, de egoísmo, de orgulho, de crueldade, de mágoas. E nós somos os primeiros a tecer comentários, a criticar a ação dos nossos irmãos de caminhada. Muitas vezes, através da nossa rigidez, através da nossa ansiedade, nós vamos colocando em prática uma forma de nos desvirtuar no caminho, na senda do Senhor, daquilo que Jesus nos ensina do Evangelho e tem nos mostrado pelo seu exemplo quando aqui esteve. Nós temos muita insegurança, muitas preocupações, e isso gera dores e sofrimentos e decepções, porque na maioria das vezes nós estamos voltados para a materialidade. Nós nos esquecemos que somos espíritos e estamos aqui de passagem, no sentido de buscar o aperfeiçoamento do nosso crescimento espiritual, né, do nosso espírito. E aí, quando nós nos damos conta, nós estamos diante da culpa, nós estamos diante da inveja, nós estamos diante da dependência, e tudo porque nós nos esquecemos que somos espíritos. E aí as consequências começam a aparecer na nossa caminhada. Uma coisa que não dá certo, outra coisa que nós pensamos que vai dar certo, chega lá no fundo, nós erramos o caminho, né? Como nós falávamos antes, né? Às vezes as pessoas nos magoam, são ingratas, julgam, e quando não deveria ser assim. O julgamento pertence à espiritualidade, não a nós. Então, como definição de dor, nós temos um sentido geral, que é a sensação desagradável, penosa, resultante muitas vezes de uma lesão, de uma doença no corpo físico, né? E, por extensão, o termo também se explica ou se aplica no sentido do sentimento de tristeza, da mágoa, da aflição, do pesar, porque isso pode repercutir mais ou menos intensamente, dependendo de como nós estamos enfrentando aquilo que nos acontece no dia a dia da nossa caminhada. E o sofrimento, no sentido geral, é dor física, mas também a moral.
a dor moral, ela é terrível para o nosso espírito. Quando nós nos damos conta de que, enfrentando as diversidades do nosso dia a dia, na nossa caminhada, e nós, muitas vezes, silenciamos dentro daquilo que vem à nossa mente, porque deixamos de uma oportunidade muito, muito maravilhosa para mudar o sentido da nossa vida espiritual e nós não o fizemos. Nós preferimos, então, às vezes, bater de frente, não levar as coisas para casa, né? Tirar satisfação, quando, na realidade, a nossa conduta maior é o perdão. É saber enfrentar as nossas dificuldades, buscando, sim, o nosso aperfeiçoamento espiritual, que é aquilo que nós todos precisamos. Aperfeiçoar o nosso espírito. Neio Lúcio, da obra Jesus no Lar, no capítulo 31, psicografia do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, nos mostra que a razão do sofrimento, da dor humana, procede da proteção divina. Por que que nós devemos passar pela dor, pelo sofrimento? Justamente para a reparação das nossas imperfeições do passado e, quiçá, dessas do presente. Mas, para valer a pena para todos nós temos que ter em mente que nós temos que ter resignação e paciência dentro daquilo que nos acontece. Justamente porque nós não sabemos o que fizemos lá atrás, no passado. Será que não fomos nós os portadores das mágoas, das tristezas, das dores dos outros irmãos? Então, como nada é por acaso, e a gente sabe que muitas vezes enfrenta de tal forma a ingratidão desse plano que nós estamos agora, para a reparação desse nosso passado. Mas também, se não for isso, e soubermos enfrentar, o erro não será nosso. O erro será de quem nos atingiu. A nossa parte é perdoar, ter resignação diante daquilo que a gente enfrenta. Como nós não sabemos o que fizemos no passado, agora é a hora de ter resignação diante daquilo que nos acontece. Os povos são famílias que Deus, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. E a terra é o caminho. É aquela luta que ensina, que edifica cada um de nós. E é a marcha necessária que cada um passa nesse plano terrestre. Nós comentávamos agora há poucos dias e ouvíamos também através do Facebook, eu e minha esposa, de que depois do dia 7 de setembro, a elevação desse nosso Brasil em termos de energia pura é enorme. Vai beneficiar o mundo inteiro. Então, se vocês perceberem que há mudança em todos os sentidos, está aí uma das grandes oportunidades de rever a situação. De ver que muitos dos nossos irmãos vão ser retirados daqui e a gente vai ficar pensando assim, poxa, mas aquele cidadão, por que tudo tem um porquê? O mundo está mudando para um mundo de regeneração. Então, nós temos que ter consciência. Esse mundo de provas e expiação está se diluindo. Está começando a acontecer aquilo que se previa nos evangelhos, nas mensagens que vêm do plano espiritual, para nos mostrar que está mudando a nossa terra, né? O nosso plano. E o sofrimento, nós sabemos que é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas da margem da senda verdadeira do nosso Pai. Cristo já falou que nenhuma das suas ovelhas se perderia, né? Uns vão demorar mais, outros menos, mas todos chegarão ao ápice, à perfeição relativa, aquela que vai nos deixar mais próximo do nosso Pai no futuro. Não há ninguém de nós sem um fardo para carregar. Não há. No nosso planeta Terra não há ninguém que não tenha um fardo para carregar. Muitas vezes é o parente difícil, é o filho com problema, né? O amigo inconstante, o cônjuge irresponsável, né? E aí?
Se há quem nos seja um fardo, é possível que nós também sejamos fardo de alguém. Tenhamos essa consciência. O fardo nos pertence muitas vezes, mas nós também, às vezes, temos alguém que nós carregamos nos ombros como pesado, e na realidade nós somos mais pesados para outros, né? E em todo grupo familiar há sempre alguém ali colocado pelas leis divinas, as leis da vida, que são imprescindíveis, essa permuta de experiência com quem está no nosso grupo familiar. No nosso lar, nós vemos muitas vezes casal super equilibrado, um filho super equilibrado espiritualmente e um totalmente adverso. Nós sabemos que os nossos filhos são desafetos do passado. Se estão junto conosco, é para nos ensinar ou aprender conosco. Então, quando a gente já sabe disso, que Deus é tão perfeito que Ele faz isso para nós, nos mostrando claramente que nós temos que dar mais, né, a quem tem menos, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Principalmente nós que militamos na doutrina espírita. A nós cabe se doar mais em relação aos nossos irmãos. Porque a pessoa difícil com a qual nós convivemos sempre um exterminador, ou melhor, um examinador às avessas, né? Na aferição dos nossos reais valores. Ele é totalmente contrário à nossa condição. Está ali para nos ensinar o que não se deve fazer e muitas vezes aprender conosco o que se deve fazer. E às vezes nem é nosso familiar, de outras encarnações. Vem nesse grupo justamente porque precisa aprender ou precisa ensinar a forma de conviver. Todo fardo carregado com amor pode se transformar em escora, impedindo a queda de quem o sustenta. Essa é uma grande verdade. Quando nós sabemos carregar o nosso fardo, por mais pesado que ele possa ser, ele nos mostra que nós, no passado, tivemos muito, mas muito, erramos muito e precisamos desse fardo para a limpeza daquilo que nós fizemos equivocadamente em outras encarnações. Não maldigamos o fardo que vem a nós. É nossa penosa obrigação no cotidiano, convictos de que nós devemos, sim, justamente ser um instrumento do nosso aperfeiçoamento. Nós sabemos que nada é por acaso. Se vem algo que devemos enfrentar, seja lá o que for, uma doença no corpo físico, ou um vizinho que nos agride, ou um parente que não é cortês conosco, né? Ou aquele amigo que faz fofoca, né? Então, nós temos que enfrentar, porque isso é justamente o instrumento que Deus encontrou para aperfeiçoamento do nosso espírito. Ninguém irá a parte alguma abandonado, meus irmãos. O seu fardo à margem da estrada não vai ficar. Você vai ter que levar, conviver com esse fardo, para que ele possa, sim, ficar aqui quando nós saímos daqui. Porque aí vencemos aquilo que deveríamos enfrentar. Porque todo débito cuja quitação se adia deverá mais tarde ser, né, saldado com juros. Nós sabemos. E os juros são pesados, né? Se nós olharmos do lado material, formos para as instituições bancárias, nós sabemos o quanto custa, né? Em termos espirituais, nós podemos saber que é muito mais. O sofrimento é muito mais pesado para quem ainda não despertou espiritualmente. Nós devemos meditar sempre naquelas palavras inseridas no Evangelho segundo o Espiritismo. Todo aquele que carrega o seu fardo e assiste os seus irmãos são os meus bem-amados. Foi Jesus que disse isso. Todo aquele que carrega o seu fardo
que assiste os seus irmãos mais necessitados são os meus bem-amados. Isso foi Jesus que nos falou. Então, por mais difícil que muitas vezes nós nos encontramos numa estrada e alguém precisa de nós temos que socorrer. Mesmo que nós encontrar alguém encostado naquele barranco, esperando que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado. A nossa parte qual é? É ajudá-lo a seguir o seu caminho. E Allan Kardec, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele fala dos bem-aventurados, os aflitos, do item 12, ele diz: deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, e que vos garantirá a tranquilidade do porvir. Olha que maravilha saber disso. Deus nos dá a possibilidade, através da nossa encarnação, mesmo diante dos nossos infortúnios, né, para que nós reparemos as nossas faltas do passado. E dessa aqui também, porque se nós formos fazer a autoanálise todo dia, né, como o Santo Agostinho pediu, vamos ver que erramos todos os dias, e bastante. Tá? Então, analisar cada dia o que se era e tentar, no dia seguinte, corrigir ao menos uma parte daquilo que erramos hoje. Né? Como é bonito nós podermos conversar com alguém e, quando nós erramos, pedir desculpa. É algo maravilhoso, porque você mostra humildade, você não mostra orgulho nem egoísmo. Nada basta, não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Tem que se saber sofrer, tem que saber enfrentar. É indispensável que nós todos saibamos sofrer, saibamos extrair as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz, que é o nosso coração. Ele precisa de paz. E essa paz só vem diante da nossa resignação, diante de nossa paciência, em tudo aquilo que nos acontece no dia a dia. E quando nós estamos voltados no dia a dia, depois dos nossos trabalhos, mesmo durante o nosso trabalho, volta e meia para uma oração silenciosa na mente, né? Um afago para alguém que convive com a gente, tudo isso nos leva ao crescimento do nosso espírito. Nós demonstramos, através dessas ações, humildade e sentimento de amor por aqueles que nos circundam, que estão na nossa frequência. E nós estamos na frequência daqueles seres que nós precisamos estar. Então, se nós estamos na maldade, nós vamos estar na sintonia dessa frequência do mal e vamos produzir o mal. Agora, no momento em que nós nos conscientizarmos que somos espíritos, estamos num momento de reparação das nossas imperfeições, nós temos conosco a bondade espiritual. Os benfeitores espirituais nos circulam, estão conosco. As energias que chegam até nós são energias limpas. E essas energias fazem com que nós, as criaturas, mesmo sofrendo nesse caminho, por experiências necessárias, nós enfrentamos com sabedoria, com resignação, com paciência, sabendo que, como cristão, devemos glorificar a Deus, mesmo que isso muitas vezes nos custe muito, porque Deus não nos fez, nós extraímos o nosso ser do Pai, então nós estamos ligados a Ele. Está em nós a consciência divina universal. Dá seu nome que quiser se dar. Deus, Pai, Jeová, não importa. O que importa é que é a consciência divina universal. E nós estamos ligados a Ele. Extraímos dele o nosso ser. Mas também devemos saber que nunca devemos desprezar, nem perseguir, nem tampouco atrapalhar ou desconsiderar, ou menosprezar e nem prejudicar a ninguém. A nossa caminhada
ela é voltada para o aperfeiçoamento do nosso espírito. E o aperfeiçoamento do nosso espírito não se dá de uma vez só. Ele vai se processando ao longo das nossas encarnações. Imaginem vocês, se nós somos espíritos, nascemos espíritos puros, mas imperfeitos, lá atrás, primitivos, aonde nós nos encontramos hoje. A caminhada de lá até aqui. Já passamos muito mais que a metade da nossa caminhada. Então, temos muitos e muitos anos, talvez milhões, bilhões de anos ainda para o aperfeiçoamento total. Mas faz parte para que nós façamos a diferença nas nossas vidas, né? Tirando essa carga dolorosa que muitas vezes nós carregamos por muitas vezes não termos iniciativa de entendermos que nós precisamos, sim, esclarecer o nosso espírito, ensiná-lo a ser espírito na condição daquilo que Jesus veio nos ensinar e nos mostrar através dos seus exemplos. E quando chega à maturidade, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas. Por quê? Porque depende como ele vai levar a sua encarnação. Depende o que ele tem em mente com aquilo que ele enfrenta no dia a dia. Se ele pensar muito, mas muito, a vida terrena como a vida material, que aqui acaba tudo, infelizmente, é uma encarnação perdida. Agora, se ele pensar que é um espírito que está aqui de passagem, precisando elevar o seu espírito, aí sim. Tanto mais que ele sofra e tenha resignação, paciência dentro da dor, ele aperfeiçoa muito mais o seu espírito. Quanto mais longa lhe seja a figura, a duração do sofrimento, se souber levar com dignidade, resignação, entendimento de que somos espíritos numa pequena passagem, porque mesmo quando nós vivemos 100 anos aqui nesse plano, nós sabemos que é uma passagem rápida, muito rápida. Porque todas as vezes que nós viemos para cá, ao longo de todas essas encarnações, quantos milhões de anos já deu, né? Então é rápida, muito rápida. O cristão, ele é um combatente ativo, nós sabemos disso. Quando despertado no campo do Senhor, quando ele está inserido naquilo que o Evangelho pede, então a sua visão com amplitude maior e complexidade do trabalho, ele passa, então, a levar as suas dificuldades, seus tropeços, as suas ervas daninhas, tendo que enfrentar. Mas o Evangelho, com a propriedade que ele tem de conceituação, muda-se o foco. E aí a gente começa a elucidar que nós não somos vítimas dos espinheiros, das coisas ruins. Somos nós que produzimos as coisas ruins e aí ficamos à mercê dessa condição do sofrimento, né? Entretanto, nós sabemos que Jesus assumiu essa paternidade para com todos nós, né? E essa semelhante afirmativa para que nós cruzemos os braços, não. Não é uma falsa beatitude que nós temos que ter em mente. Jesus veio com uma missão de nos mostrar como devemos fazer, nos portar na nossa caminhada, justamente para a limpeza daquilo que nós precisamos mudar no nosso espírito. É indispensável que nós enfrentemos. Vamos ter serviço para isso? Sim, né? Mas o Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira, mostrando, de certa forma, para todos nós, aquilo que nós devemos ter ao longo da nossa caminhada, no dia a dia, em relação aos nossos irmãos de caminhada. Saber perdoar,
saber ter resignação, respeito para com, seja do lado feminino, seja do lado masculino, não importa, nós somos todos irmãos. E esse respeito parte-se do princípio que hoje, eu e ele somos homens, vocês são mulheres, mas na próxima vocês podem ser homens e nós ser mulheres. Porque o espírito não tem sexo. O espírito, a condição sexual hoje, aqui nesse orbe, é para a procriação. Nada mais que isso. E quando nós despertamos para isso, nós vamos entender realmente. Quando nós chegamos na idade que eu já estou, 68, 70 anos, a gente começa a entender tudo isso que vem no Evangelho. Isso não quer dizer que não se deva viver como deve ser feito na juventude, como é a necessidade de cada um. Mas que tenhamos em mente que o sexo é uma forma apurada que Deus encontrou para que nós pudéssemos criar corpos para espíritos vir desse plano, assim como nós recebemos. Né? Se hoje é impossível a colheita, ataquemos então o quê? O chão duro, né? Vamos fazer um lamaçal, vamos começar a adubar, arar. Para quê? Justamente para que, no momento certo de lavrar o solo árido, com as nossas investidas no bem, nós o façamos e adubemos todo esse chão com as nossas lágrimas, muitas vezes. É verdade. Mas há sempre chuvas fecundas do céu ou generosos mananciais na terra, meus irmãos. Nós devemos, sim, abençoar os nossos esforços e os esforços daqueles que plantam, colhem e produzem para a humanidade. O alimento, sim, mas aqueles que plantam e colhem e produzem para a humanidade a palavra que Jesus ensinou e os seus exemplos, para que nós todos tenhamos capacidade de aprimorar o nosso espírito. A divina providência, ela reside em toda parte, em tudo que nós imaginarmos. Estou lendo, já li várias vezes as Cartas de Cristo, e tive autorização da editora para publicar algumas lives sobre as Cartas de Cristo, as mensagens do Mestre. E se nós, pelo nosso pouco conhecimento, nós olhamos, olha, isso aqui é maciço, né? Nada é sólido. Nada é sólido. É que nós não temos a percepção espiritual para entender que dentro da matéria, que para nós é sólida, existe um movimento, existe uma energia. Lembra dos 40 dias de Jesus no deserto? Ele olhava as pedras, ele via as partículas cintilantes se movimentando. Pela grandeza de Jesus, ele conseguia ver. Nós vamos também poder ver. Então, nada é sólido. Ele fala lá nas suas mensagens, nas cartas de Cristo, que nada é sólido. Nada, absolutamente. Mas para nós é, né? Está aqui, ó. Está firme aqui. Não, mas tem uma partícula eletromagnética se movimentando em tudo que acontece ao nosso redor. Né? Nós nunca devemos olvidar o imperativo do trabalho. Em lugar nenhum. Nós todos precisamos trabalhar. E trabalho é tudo. Mesmo quando hoje nós estamos aqui. Nós estamos trabalhando aqui. O nosso espírito. A consciência que nós temos. O nosso ser de uma forma voltada para aquilo que Jesus veio nos ensinar. Temos que fazer por nós. Nada vem de graça. Né? Devemos, sim, apagar da nossa mente lembranças tristes, a fim de libertarmos o dia de hoje da escravidão de ontem. De tudo aquilo que nós já passamos. Se até entrarmos nessa porta hoje, o nosso dia foi tenebroso, esqueçamos, agradeçamos por esse enfrentamento, pelo ruim que foi o nosso dia, porque foi uma forma generosa de nós compartilharmos também daquilo que os outros podem fazer que a gente se melhore, porque aquilo que nos atinge
se tivermos, como falamos antes, resignação, paciência e sabermos enfrentar, é de uma grande valia para todos nós. São essas ideias ligadas hoje às reais construtoras do amanhã. Não tenhamos dúvida, né? O ontem teve o seu momento, agora nós devemos avançar, renovar, começar de novo, vencer as nossas imperfeições, dar ao máximo de nós. Nesse sentido, livrar-se do passado, aquele passado negro, que muitas vezes a gente enfrenta. Cada um tem um fardo que já passou, vai passar, né? E que nós usemos a nossa capacidade, os recursos da nossa inteligência, porque são espíritos racionais com inteligência, uma força necessária para, diante dessa oportunidade, realizar-nos como pessoa e como espírito, corrigir os erros e compreender a vida, porque é que nós viemos para cá. Não devemos ficar a lamuriar em nenhum momento. É melhor, sabe aquela historinha lá? Se precisar, conte outra vez, conte até 10, se precisar mais uma vez, mais uma vez. É verdadeiro. Porque você, no primeiro rompante, se alguém te agrediu e você vai puxar uma conversa para agredir também, vão ficar dois gritando um com o outro, um querendo gritar mais que o outro, né? Não vai levar nada. Pare, deixe a pessoa falar, pondere, vê até onde você pode. Eu posso, quem sabe eu estou errado, quem sabe ela está errada, mas assuma o lado como alguém que errou. Essa é a forma de você mudar a pessoa que está te atingindo do lado de lá. Lembra quando Jesus falou do tapa, né? Você deu um tapa no rosto, ou deu a outra face? É nesse sentido. Não é para levar o tapa, não. É para saber lidar com a imperfeição alheia. Por mais que você esteja correto na tua atitude, se você revidar, você errou mais que a outra pessoa. Então, pense, analise, e a melhor coisa que nós temos é enfrentar com sabedoria. A força de hoje quebra, sim, as algemas de ontem. Então, como é que nós devemos encarar as nossas dificuldades? Existe uma imunidade para as nossas dificuldades. Todas elas. Primeiro, pensamento positivo. Esse é o comportamento. O sistema de crença que nós temos. A forma que devemos encarar a vida e o outro. Essa é a imunidade que nós temos para as nossas dificuldades. Porque quando nós estamos com o pensamento positivo, nós estamos voltados à aceitação, mesmo quando há alguém nos atingindo de forma pejorativa, negativa. E quando nós nos comportamos com lealdade, reconhecendo, muitas vezes, sabendo que estamos certos, mas reconhecendo que estamos errados, nós estamos ajudando a nós e aquele que está nos ofendendo. E o sistema de crença é para não julgar ninguém pela religião que está aqui. Aliás, tem gente que não tem religião, que é ateu, e faz muito mais bondade, muitas vezes, que nós. Né? Então, nós temos que saber que todas as religiões são necessárias, porque cada um está onde está por necessidade do Espírito. Ninguém dá salto. Ninguém nasceu sabendo. Nós nascemos para progredir, aprender ao longo da caminhada. Embora Deus colocou em nós tudo que nós deveríamos ter como espíritos perfeitos. Mas, para isso, temos que fazer a nossa parte. E nós nos perdemos no caminhar da nossa vida. Então, temos que, sim, meditar. Todos os dias é necessário que nós tiremos lá meia hora, mesmo na hora de dormir,
num local mais adequado, onde nós gostamos de estar, porque nós conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um de conhecer-se a si mesmo. Nós ainda não conseguimos nos conhecer. E qual o meio de conseguir isso? Fazei o que eu fazia quando eu vivi na Terra, diz o Santo Agostinho. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o dia para saber onde eu errei. E aí, tentava, no outro dia, não cometer mais. Aquilo eu falei agora há pouco aí, né? Então, façamos a autoanálise todos os dias. Hoje, vocês sabem que eu fiz uma semana inteira que eu queria saber o que tinha acontecido. Meu Deus do céu. Me arrependi quase. Porque de bom eu fiz pouco, mas de ruim, muita coisa. Ou eu reclamei, ou eu buzinei o cara, porque o cara me cortou a frente, ou o cara não me deixou entrar lá, estava sendo estacionamento, aí eu já xinguei a pessoa. Meu Deus, quanta bobagem que a gente faz. Para quê? Espera um minutinho, espera a tua vez. E a gente faz despercebidamente, porque está acostumado a produzir esse tipo de princípio. Então, essas coisas a gente tem que botar no relatório da nossa consciência para nós mudarmos esse sentido. Se nós não fizermos isso, infelizmente, não vamos conseguir sair daqui tão limpos, né? Vamos ter que voltar mais vezes. Então, a meditação, quando nós estivermos indecisos sobre o valor de uma ação nossa ou da ação de alguém, nós devemos inquirir como nós classificaríamos ser praticada por outra pessoa. Aquela história de que nós temos que fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse para nós, é nesse sentido. Se censurarmos os outros, seremos censurados. Então, façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Essa é a nossa condição de espírito em busca da nossa perfeição. Que Deus abençoe todos vocês, que a luz divina esteja no coração de cada um de nós, todos os dias da nossa caminhada. Boa noite a todos e que assim seja.